Fala pessoal, estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer análise de sentimentos ou classificação de sentimentos com redes neurais artificiais. A gente vai utilizar redes neurais recorrentes do tipo LSTM e também a gente vai utilizar o framework TensorFlow por meio do Keras. O Keras, para quem ainda não sabe, é uma camada de abstração para o TensorFlow. O TensorFlow ele é muito verboso, então você acaba escrevendo muita coisa, mesmo para desempenhar as tarefas mais simples. Então o Keras ele abstrai essa complexidade do TensorFlow de modo que você não tenha que se esforçar muito, até mesmo para desenvolver as coisas mais simples. Então os modelos no Keras são mais fáceis de implementar e de interpretar. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como desenvolver um modelo. Na verdade, eu já desenvolvi o código para adiantar. Eu vou só comentar esse código com vocês para adiantar, para a gente não consumir muito tempo no vídeo. Eu já adiantei essa parte e vou comentar as partes mais importantes com vocês e vou disponibilizar este código no GitHub para que vocês possam fazer os experimentos de vocês aí. Mas antes disso, pessoal, antes de poder chegar na parte do código, eu acho interessante explicar um pouco da teoria para vocês, porque como a gente vai utilizar redes recorrentes, então acho interessante explicar um pouco da teoria das redes neurais recorrentes, um pouco da teoria da variante LSTM e também um pouco da teoria do processamento de linguagem natural. Se vocês quiserem pular o vídeo para a parte de código, sintam-se à vontade, mas eu recomendo que vocês vejam essa parte teórica para que vocês entendam melhor o que vai acontecer em cada parte do código. Ok, pessoal? Então, resumindo, eu vou mostrar para vocês a teoria e depois a gente chega lá na frente, chega para a parte mais específica do nosso modelo. Como é que o modelo foi feito, como foi que eu montei o modelo e também como está organizado o dataset que eu utilizei. Eu peguei um dataset que é disponível publicamente na internet, que é o de reviews de filmes, né? Movie Reviews do IMDb. Esse dataset contém milhares e milhares de opiniões divididas em duas categorias, aquelas que expressam um sentimento positivo e aquelas que expressam um sentimento negativo. O que é processamento de linguagem natural? Então, como a gente vai fazer análise de sentimento, é interessante vocês entenderem que essa análise de sentimento, esse tipo de análise utiliza processamento de linguagem natural. Mas o que vem a ser processamento de linguagem natural? Se eu puder resumir, pessoal, seria basicamente você fazer com que o computador entenda aquilo que você escreve ou fala ou digita em linguagem natural. Então, quando a gente se comunica entre humanos, quando você está falando com uma outra pessoa, ela tem a facilidade de entender o que você está falando, né? Você consegue se comunicar naturalmente com ela. Mas se você for tentar se comunicar com o computador da mesma forma, então aí surgem os desafios. Por quê? Porque o computador não vai entender de uma maneira direta esse tipo de comunicação. Então você precisa converter essas informações para um formato que o computador consiga compreender. Então, o processamento de linguagem natural, de acordo com o Wikipedia, né, é uma sub-área da ciência da computação, inteligência artificial e da linguística que estuda os problemas da geração e compreensão automática de línguas humanas naturais. Então, resumindo, pega a linguagem natural, certo? A linguagem humana, converte para uma representação que possa ser interpretada pelos computadores. Então, a partir daí, o computador, a máquina, o modelo, né, o seu modelo de inteligência artificial vai conseguir extrair significado da mensagem que você está tentando passar para ele. E esse tipo de processo, ele vem com alguns desafios. Por quê? Porque quando você está se comunicando com uma pessoa, é fácil ela entender tudo que você está dizendo. Mas o computador ele não consegue entender tão facilmente, porque a nossa linguagem, por exemplo, ela é cheia de ambiguidades, é cheia de duplos sentidos. Então, para o computador, não é tão simples assim compreender.
O processamento de linguagem natural envolve uma série de técnicas que visam superar esses desafios, transpor essas barreiras e fazer com que os computadores entendam o que você está tentando passar para eles. Então a gente tem aqui alguns exemplos de usos, né, onde que o processamento de linguagem natural costuma ser utilizado. Normalmente na classificação de textos, né, por exemplo, a gente tem aí a identificação de idiomas, a classificação de tópicos. Eu posso citar exemplos desses dois itens para vocês. Por exemplo, você tem um texto na internet, por exemplo, vamos dar um exemplo bem mais claro aqui, o Google. A gente sabe que a internet é cheia de sites em diversos, com conteúdos em diversas línguas, em diversos idiomas. Então o Google precisa rastrear esses sites, mas nem sempre está claro o idioma em que o conteúdo está escrito. Então o Google frequentemente precisa identificar automaticamente o idioma com o qual o conteúdo está disponível, para que ele possa classificar esse conteúdo de acordo com o idioma. Porque quando você vai pesquisar lá na caixinha de busca, se quiser, eu quero somente resultados em português. Então o Google precisa ter no seu índice também a informação relativa ao idioma. E a gente sabe que lá no código HTML é possível especificar diretamente o idioma que aquele conteúdo em que aquele conteúdo foi escrito, mas nem sempre os desenvolvedores fazem isso. Então o Google tem que automaticamente identificar o idioma desse conteúdo. Então ele utiliza a classificação de textos para isso também. E também vem a classificação de tópicos. Por exemplo, o conteúdo pode estar relacionado a, sei lá, um conteúdo sobre natureza, ou sobre economia, ou sobre política. Então o Google também precisa fazer esse tipo de segmentação para dividir o conteúdo que ele indexa por tópicos. Então a gente tem também o post tagging, que é post, quer dizer parts of speech, que é partes da fala, e aqui seria marcação de partes da fala. Seria você, por exemplo, utilizar o machine learning para identificar nas frases ou nos parágrafos ou sentenças onde que tem ali um verbo ou um adjetivo ou sei lá, uma preposição, pronomes, etc. Extrair esse tipo de informação dos textos, né, do conteúdo. E tem também o reconhecimento de entidades nomeadas, que seria, digamos que você escreva um texto sobre política, e ali naquele texto você menciona diversas entidades, como órgãos públicos, nome de pessoas, de partidos. Então esse é um tipo de classificação em que o modelo treinado poderia, por exemplo, ao analisar esse texto, automaticamente extrair nomes de partidos políticos, nomes de pessoas, nomes de empresas. Ele lê esse texto e extrai essas entidades. Então esse também é um tipo de classificação onde o processamento de linguagem natural é utilizado. Mas na análise de sentimento, que é o nosso objeto de estudo aqui, o processamento de linguagem natural também é utilizado. Você pode combinar diversas técnicas, inclusive você pode combinar essas técnicas aqui para extrair não só os sentimentos, mas também para extrair, por exemplo, a informação sobre a que as pessoas estão se referindo quando estão expressando uma certa opinião. Então, é o uso de um conjunto de técnicas de machine learning, né, seria análise de sentimento, para automaticamente extrair insights valiosos sobre as opiniões das pessoas em relação a um determinado produto, serviço, ou empresa, ou uma pessoa pública, né? Essas opiniões, elas normalmente estão disponíveis em linguagem natural, de forma não estruturada, ou seja, lá não está dizendo se aquele texto, quando você pega aquela informação, normalmente ela não está dizendo se aquela opinião é uma opinião positiva ou negativa, ou também não está dizendo quais empresas a pessoa se referiu quando deu a opinião dela. Então aquilo vai estar tudo ali jogado no texto, ali embolado, e você vai ter que usar o modelo para extrair todas aquelas informações dali. Então essas informações, elas normalmente estão disponíveis em blogs, em redes sociais, sites de comércio eletrônico, enfim, em diversos lugares. Então a análise e a extração
de significado a partir desses dados, ela pode revelar informações de altíssimo valor estratégico para diversos tipos de negócios, ou não apenas de negócios, mas também para outras finalidades. Por exemplo, esse ano é um ano de eleição, a gente tem aí diversos candidatos, né? Então há diversas pessoas na internet comentando, deixando comentários em redes sociais e diversas plataformas sobre esses candidatos. Então imagine aí que você quiser medir a popularidade de um determinado candidato. Então você vai poder coletar diversas, como essas informações são públicas, estão disponíveis nessas redes sociais, você pode coletar essas informações, extrair as opiniões dessas pessoas e os sentimentos delas em relação aos partidos políticos ou aos candidatos e saber, ter uma ideia de como anda a popularidade de um determinado candidato na internet. Então esse pode ser constituir numa informação valiosa de valor estratégico, né, para um determinado candidato. Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, aqui na figura, por exemplo, eu dei um exemplo de um review que uma determinada pessoa deixou lá no Twitter falando de um determinado banco, né? Então ela deu uma opinião negativa, falou o que aconteceu com ela e ela deixou aí diversas informações. Ela deu o nome da instituição, ela disse o que aconteceu com ela e aí algumas outras informações que evidenciam qual é a verdadeira opinião dela em relação a essa empresa e esse serviço, se é negativo ou uma opinião positiva. Então um modelo de machine learning bem treinado, ele é capaz de extrair todas essas informações aqui e revelar o sentimento da pessoa em relação ao serviço, ao produto e o que aconteceu. Então é uma maneira de você poder monitorar, né? Monitorar a opinião das pessoas em relação a produtos, a serviços e por aí vai. Como é que a gente utiliza a inteligência artificial para fazer esse tipo de processamento, né? Extrair esse tipo de significado dos dados? Normalmente a gente tem duas saídas. Ou a gente utiliza os modelos de machine learning mais convencionais, né? Por exemplo, você pode utilizar uma regressão, você pode utilizar máquina de vetor de suporte, você pode utilizar a árvore de decisão, enfim, todos esses modelos, esses algoritmos mais comuns você pode utilizar. Ou você pode utilizar um algoritmo que é muito mais preciso, que certamente é mais preciso, que é o caso das redes neurais, né? Elas costumam ser mais precisas. Só que para você poder utilizar as redes neurais é interessante você ter uma quantidade razoável de dados. Então as redes neurais recorrentes são adequadas para esse tipo de processamento, para processar dados sequenciais. Então são uma família de redes neurais capazes de processar dados em sequência. Então uma importante propriedade das redes neurais recorrentes é a sua habilidade de usar informação contextual ao mapear sequências de entrada e saída. Então é um dos motivos por trás da ampla adoção destas arquiteturas em modelagem de linguagens, né, e em diversas outras tarefas envolvendo processamento de linguagem natural. Pessoal, eu não vou me aprofundar aqui, não vou me aprofundar muito nesse assunto. E o que eu estou passando aqui, essa parte teórica, é o que é o conhecimento útil para o que a gente vai fazer mais lá na frente, para o que eu coloquei lá no código, né? Então esse conhecimento aqui é útil para vocês entenderem o que está lá no código. Então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto aqui, eu vou apenas explicar as partes mais importantes. Então, começando aqui pelas redes neurais recorrentes, como eu falei, são redes úteis para processar sequências. Então, por que elas são chamadas de recorrentes? Elas são chamadas de recorrentes porque elas operam em loop, né? Elas operam em loops. Esses loops, eles passam feedback constante, conforme a rede vai processando a sequência, certo? Ela vai tendo feedbacks constantes a respeito de cada sequência que ela processou anteriormente. Então, essas conexões recorrentes permitem que a rede neural recorrente persista em memória, né, as informações dessas entradas que ela processou anteriormente, influenciando no que é obtido como saída durante cada iteração. Eu já vou mostrar para vocês uma ilustração aqui, certo?
Esse princípio, pessoal, ele possui essa propriedade das redes neurais recorrentes, ela possui diversas aplicações. Uma delas é, por exemplo, quando você está lá digitando lá no tecladinho do Android lá, ou do iOS, né? Você está lá digitando uma mensagenzinha lá para o grupo do WhatsApp, está lá digitando um monte de coisa e quando você vai digitando, se você observar na parte de cima do seu teclado, vão aparecendo diversas palavrinhas, né? Essas palavras, elas, se vocês, como vocês já sabem, elas costumam ter uma alta probabilidade de ser a próxima palavra que você quer digitar. Então, você digita uma palavra e essas palavras que vão aparecendo são normalmente as palavras que se encaixam perfeitamente no que você está querendo dizer. Então, em vez de você digitar aquela palavra, você simplesmente toca em cima dessa palavra e ela automaticamente já entra para o seu texto, começa a fazer, ela automaticamente é incluída no seu texto, né? Então, aquilo ali, na verdade, você está utilizando redes, né, neurais recorrentes. E como é que ele sabe qual é a próxima palavra que você quer digitar? Então, ele se baseia no que você digitou antes. Então, ele capta ali o relacionamento semântico entre as palavras que você digitou antes e as palavras que têm a mais alta probabilidade de serem as que você vai digitar na frente. Certo, pessoal? Então, isso utiliza redes neurais recorrentes. E na classificação de sentimentos, essa propriedade é útil, pessoal. Essa propriedade das redes neurais recorrentes. Vou explicar aqui bem por cima, de uma maneira bem superficial, para vocês entenderem o que acontece numa rede neural recorrente. Então a gente tem aqui do lado esquerdo uma representação do que acontece numa determinada interação. A gente tem aqui uma entrada, certo? Essa entrada ela é representada por x. Essa entrada ela é um vetor, né? Geralmente costuma ser um vetor, que no caso são as nossas features, né? Ou seja, são as palavras que a gente tem no nosso corpus de dados de treino, né? Nosso conjunto de dados de treino. Esse x representa as palavras que já foram previamente convertidas para uma representação vetorial. Essas features são combinadas com uma matriz de peso e entram para uma camada oculta, né? E essa camada ela combina essas informações e gera uma saída que vai para uma função de perda, e essa função de perda ela calcula o quão longe ou perto o nosso modelo está de predizer uma saída correta, né? Então, mas o que é importante vocês observarem aqui nesse esqueminha? Observem aqui que nessa camada oculta a gente tem um loop, né? Ou seja, ela vai aqui, na próxima iteração, ela pega essa informação que ela armazenou anteriormente e dá como entrada, e assim ela vai usando as entradas anteriores para processar as sequências até o final. Então, desse lado aqui, pessoal, a gente tem o que acontece desse lado da figura. Desse outro lado aqui, a gente tem esse processo ocorrendo de uma maneira mais detalhada, né? Então, o que acontece? Esses xt-1, xt e xt mais 1 são steps, né? São iterações específicas. A gente pode ter milhares de iterações numa rede dessas. Aqui a gente pegou 3, né? Na figura a gente tem 3. Então, vamos pegar essa iteração do meio aqui. O que acontece? Quando essa iteração do meio acontece, ela pega as nossas features, as nossas palavras convertidas em representação vetorial, combina com a matriz de peso, né? Aí computa o estado oculto, né? Só que para esse estado oculto ser computado, ele pega o feedback do estado oculto que foi computado anteriormente e das entradas que ele já recebeu antes, né? Certo? Então, ele pega esse estado oculto aqui da anterior, combina com esse aqui e gera essa saída atual. Aí, essa saída aqui desse estado oculto já vai fazer parte do estado oculto posterior. Ou seja, ele vai constantemente armazenando as informações que ele capta nos steps anteriores. Essa informação aqui, ó, xt-1, essas features, né, quando chega aqui, elas estão presentes. Essas features estão presentes nessa etapa aqui também e nas etapas seguintes. Então perceba que ele vai de um estado oculto para o outro, passando as informações anteriores, armazenando e passando adiante, certo? Então a gente tem basicamente aqui 3 matrizes de peso que são utilizadas constantemente. A matriz U, que é a matriz de pesos de entrada. A gente tem também uma matriz de pesos
que é utilizada de um estado oculto para o outro, e a gente tem a matriz de peso que vai, né, lá para a saída, para computar a saída da rede, né? Então, aqui o que ele faz? Ó? Ele pega, perceba que todas as saídas, né, cada saída aqui depende das saídas anteriores. Aqui, ó, HT-1, ó, é o estado oculto de um step anterior. Então, cada step aqui, cada iteração, depende dos estados ocultos anteriores. Aqui, por exemplo, ele colocou isso dentro de uma tangente hiperbólica, e a saída, né, depende desse estado oculto que foi passada para a tangente hiperbólica e para essa matriz de peso de saída. Só que aqui, pessoal, esse tipo de rede neural recorrente, ele tem uma limitação, certo? Ele tem uma limitação, e foi essa limitação que eu vou explicar para vocês, foi o que motivou a criação de uma variante das redes neurais recorrentes chamada LSTM, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, no próximo slide. Dos próximos slides. Então, o que acontece? Essa rede neural comum, nessa rede neural comum, as nossas entradas, todas as entradas que ocorrem, né? Todos os estados ocultos que ocorrem nos steps seguintes, eles são sensíveis às novas entradas, no sentido de dizer que a cada iteração, certo, os estados ocultos que foram armazenados, os anteriores, vão perdendo influência. Ou seja, a rede, ela tende a esquecer, né? Ela tende a esquecer o que ela aprendeu com as entradas anteriores, conforme cresce o número de camadas, conforme avança nas iterações. Então esse problema ele foi observado por alguns pesquisadores. Eles deram o nome desse problema de Varnish Gradient, que, bom, seria, traduzindo aqui para o pé da letra, seria algo como explosão de gradiente, né? Então isso faz com que as redes neurais recorrentes comuns sejam bastante ineficientes, né, para capturar informação contextual de sequências longas, né? Então ela acaba esquecendo, conforme avança nos steps, acaba esquecendo o que ela aprendeu anteriormente. Então isso é um problema. E esse problema ele foi solucionado com a arquitetura LSTM. É nada mais que uma rede neural recorrente comum, mas que ela inclui algumas modificações, né? Então, para resolver o problema que dificulta a persistência de informações de longo prazo nas redes neurais recorrentes convencionais, é que surgiu a LSTM, que seria o que? Long Short Term Memory. Seria algo como memória de longo prazo, né? Digamos assim. A LSTM ela utiliza um mecanismo específico nas suas camadas ocultas. Esses mecanismos são denominados células de memória, certo? E essas células não é apenas uma célula, eu posso ter várias células de memória interconectadas, né? Onde as informações vão passando de uma célula para outra. Então isso permite que a LSTM consiga se lembrar das informações que ela armazenou, mesmo depois de diversas iterações, né? Então ela não esquece das informações que ela pegou inicialmente, das partes iniciais da sequência. Então ela consiste de um conjunto de subestruturas conectadas de maneira recorrente, conhecidas como blocos de memória, ou unidades de memória, ou células de memória, como você preferir chamar. Então cada um desses blocos contém uma ou mais células de memórias interconectadas. E além dessas conexões recorrentes, cada célula de memória ela contém 3 unidades multiplicativas, que são os gates, né, que chamam, forget gate, input gate, e tem também o output gate, que se eu for traduzir ao pé da letra, fica algo como portão de esquecimento, porta de esquecimento, porta de entrada, porta de saída. Eu acho estranho dizer assim, traduzir isso para o nosso português fica um pouco estranho, né? Portão de entrada, portão de saída. Bom, eu prefiro chamar de válvulas, eu chamo de válvulas, né? Então seria como válvula de entrada, válvula de saída e válvula de esquecimento, que é o forget gate, né? Eu esqueci de colocar aqui a definição em inglês. Aqui seria o input gate, aqui seria o output gate e aqui seria o forget gate. Então, como é que é ilustrado esse processo aqui? Então aqui a gente tem
nessas duas figuras aqui, a gente tem, apesar de serem duas figuras, mas elas representam a mesma coisa, tá pessoal? Representam a mesma coisa em situações diferentes. Isso aqui é uma célula de memória. Isso aqui é a mesma célula de memória, mas em uma situação diferente. Então o que acontece aqui, pessoal? A gente tem numa LSTM, a gente tem basicamente duas informações de estado. A gente tem o estado da célula, de cada célula de memória, que seria a memória da célula, e a gente tem o estado da rede. Esse estado aqui, HT aqui, é o estado da rede recorrente. E esse CT aqui é o estado da célula, que armazena a informação da célula. Então, se eu puder resumir o que acontece aqui, é o seguinte. A célula vai armazenando dados na memória. Ela vai armazenando dados na memória. Mas existe um processo que ocorre internamente nessa célula, onde basicamente é decidido quais informações serão mantidas nessa memória, quais informações serão mantidas nessa memória, e o quanto de informação, né, o quanto de informação será mantida, e sobre as novas informações que ela recebe, que ela pega o feedback não só das células anteriores, mas também de cada entrada nova, e usa isso para decidir o que vai ser mantido em relação às anteriores e quanta informação nova será captada e armazenada na memória e levado para a saída dessa célula. Então aqui acontece assim, ó, cada célula de memória executa uma série de operações que decide se a informação computada anteriormente, no caso aqui, ó, CT-1, a gente tem um time step CT, que é um time step atual. Aqui é a informação que está correndo no time step atual. Esse aqui é o que foi dado como saída de uma célula de memória anterior, num time step anterior. Então, dentro dessa célula aqui, ela decide se a informação, né, que foi computada anteriormente vai fluir inalterada ao longo da rede, ou que parcela dessa informação será eliminada, dando lugar a novas informações dentro da célula. Então ela é uma espécie de processo seletivo. Ela vai selecionar o que vai ser mantido das informações anteriores, o que vai entrar como novo, e dessas informações novas, qual parte delas vai ser armazenada na memória e passada adiante. Então nesse processo aqui, pessoal, a primeira etapa aqui desse processo ocorre por uma unidade multiplicativa chamada forget gate, que é a válvula de esquecimento. Então ela olha para duas coisas. Ela olha para o estado oculto anterior da rede e as novas features que estão entrando, são dadas como entrada naquele time step, passa essas duas informações que são combinadas, concatenadas, passa para uma camada sigmoide. Aqui não é simplesmente uma função sigmoide, que é uma camada. Aqui é uma rede, isso aqui é uma rede com camada sigmoide. Então ela passa isso para a sigmoide. Aí, como a gente sabe, as sigmoides, elas saturam acima e abaixo de um determinado valor. Ou seja, elas saturam acima de 1, para valores acima de 1, e saturam para valores abaixo de 0. Então elas forçam a saída a estarem constantemente entre 0 e 1. Então, existe um motivo para isso. Uma vez que a minha válvula de esquecimento recebe como entrada o estado oculto anterior, as minhas entradas no time step atual, né, e combinam com a matriz de peso aqui, ó, com essa matriz W, e o bias aqui, eu não vou explicar o que é esse bias aqui, pessoal, porque eu já expliquei num vídeo anterior aí, onde eu gravei uma live explicando a teoria do machine learning, e eu falei sobre o bias, então não vou explicar o que é ele aqui, mas vocês saibam que ele computa o time step anterior, as entradas atuais, mais o bias, joga nessa função de ativação aqui, nessa ativação sigmoide, e ele vai obter um valor entre 0 e 1. Aí o que acontece? Quanto mais próximo de 1 for o valor dessa função, mais informações a célula vai manter e passar adiante. Se o valor for 1, quer dizer que ele vai manter todas as informações que já pegou antes e manter todas as informações que está entrando na célula em um determinado momento. Se o valor for 0, quer dizer esqueça tudo, não quero nada dessas informações. Então o que acontece aqui? Depois que ele pega esse valor aqui, isso acontece, pessoal, para cada valor, certo? Isso aqui, esse CT-1,
Isso aqui é uma matriz, tá? Com vários valores. Então, isso aqui acontece para cada valor dentro dessa matriz. Então, isso aqui, essa combinação aqui, ó, esse resultado dessa sigmoide vai ser combinado com os valores dessa matriz aqui anterior e vai ser passado adiante. Tá? Quando chega aqui, um outro procedimento acontece. Então aqui foi decidido o que vai ser mantido ou não em relação aos estados ocultos anteriores. Aí avançou para cá. O que acontece aqui, ó? Aqui acontece um outro processo. Novamente, a gente tem uma sigmoide. Só que esse componente aqui já é uma outra válvula. É a válvula de entrada. Essa válvula vai decidir sobre quais informações dessas que entraram novas aqui, ó, quais delas serão armazenadas no estado da célula. Então, essa sigmoide aqui vai olhar para o estado oculto anterior, as informações novas, e vai decidir sobre quais delas vão ser, vai gerar valores entre 0 e 1, que vão ajudar a decidir sobre quais dessas informações serão mantidas. Aqui, ó, ela é combinada com uma outra função de ativação, que é uma tangente hiperbólica. Essa função, esse C-tio aqui, onde tem um tio, ele gera um vetor com valores candidatos a serem armazenados. Então, é um conjunto de valores que tem chances, que tem mais chances de serem armazenados na célula. Esses dois valores são combinados aqui, pessoal. Essas duas matrizes são combinadas aqui. Elas são um processo aqui multiplicativo, Então, uma vez que a saída da minha sigmoide da minha válvula de entrada é combinada com a saída da minha tangente hiperbólica, que ela recebe, perceba aqui que ela recebe os mesmos parâmetros que a minha válvula de entrada recebeu. A diferença é que ela recebe uma outra matriz de pesos. Só que esses dois aqui são combinados, pessoal. A saída da minha válvula de entrada é combinada com a saída da minha tangente hiperbólica. E avança para cá. Siga o ponteiro do mouse. Uma vez que ela avança para cá, ela é combinada, certo? Ela é combinada com a saída anterior, ou seja, é combinada com o resultado que eu obtive do processo multiplicativo entre a válvula de esquecimento, esse aqui, e o estado oculto anterior da célula de memória. Perceba aqui, ó, que ele combinou os dois termos da equação, deixa evidente que ele combinou o processo anterior, que foi obtido aqui nesse slide, com esse processo que foi obtido nesse slide atual. Ele combinou os dois. Então, aqui ele já decidiu, nessa etapa aqui, ele já decidiu que informações dos estados ocultos anteriores foi mantido, e passado adiante, e quais informações novas serão armazenadas na célula em relação aos dados que entraram aqui nesse time step atual. Aí o próximo passo é decidir o que vai para a saída da célula de memória e passado adiante por meio do estado da rede, do estado oculto da rede. Então o que acontece aqui, ó? Eu tenho aqui uma outra sigmoide, certo? Só que aqui é uma válvula diferente, é a válvula de saída, que olha para as mesmas entradas, para a mesma entrada atual e também para o mesmo estado oculto anterior. Então, ele joga esses parâmetros para uma sigmoide. Essa saída aqui, sigmoide, é multiplicada, combinada com uma ativação tangente hiperbólica. Essa tangente recebe como parâmetro o estado da célula atual, que foi calculado nesse slide anterior, esse passo anterior aqui, ó. Então isso aqui gerou, com esse passo aqui, ó, e esse anterior, eu obtive o novo estado da minha célula. Esse estado foi passado para uma tangente hiperbólica, combinado com a saída da válvula de esquecimento, então isso é jogado na saída. Então, o que ele jogou como saída aqui? Ele jogou como saída o estado oculto da rede. O estado oculto da rede, pessoal, ele armazena todos os estados ocultos anteriores de todas as células. Então, aqui eu tenho a memória da rede, está aqui, ó.
eu tenho todas a memória das células anteriores, que é passado aqui, e nessa outra saída aqui, eu tenho a memória dessa célula aqui, ó. Certo, pessoal? Então é basicamente isso que acontece na LSTM. É um pouco confuso, eu sei, mas assim, se vocês ficarem revendo o slide, e se vocês pegarem e baixarem o artigo na internet, é um artigo de 1997 que explica o funcionamento da LSTM. Se vocês baixarem o artigo, eu vou deixar o link para esse artigo aí na descrição do vídeo para vocês lerem. Mas assim, de um modo geral, é assim que uma rede LSTM opera. Só que lá no nosso código a gente não vai ter que se preocupar com nada disso. A gente só vai ter que chamar uma classe e passar os parâmetros e acabou, né? Mas é interessante vocês entenderem como funciona a LSTM. Então, isso aqui ajuda a evitar o problema do Varnish Gradient, né, que é a explosão do gradiente. Como o seu algoritmo não vai entender as informações do jeito que elas estão lá, no caso a gente tem um dataset com um monte de texto. A gente não pode simplesmente passar esses textos para o nosso algoritmo, né? Ele não vai entender. Ele é um processo matemático. Você não pode passar um monte de valores discretos para ele simplesmente. Ele não vai entender. Então você precisa extrair as informações de uma maneira que ela possa ser entendida, né? E você possa obter uma representação intermediária e passar ela para o seu algoritmo para que o modelo possa ser gerado. E nesse processo de extração de features, tem algumas coisas que é interessante a gente considerar, e eu achei interessante colocar aqui nos slides. Então, ao considerarmos uma sentença, um parágrafo ou um documento, a gente pode observar que a ordem das palavras e das letras, elas são importantes para determinar o contexto daquela frase ou daquele parágrafo. Então, a ordem das palavras e das letras e também o número de vezes em que cada palavra aparece é importante também. Ajuda a determinar o contexto. E a rede neural, ela capta isso, né? Ela detecta, ela aprende esses padrões. Diante disso, uma abordagem muito comum para extrair features de documentos e sentenças é considerar a contagem de cada palavra como uma feature. Então, digamos que você tem um texto aí e você tem a palavra, sei lá, a palavra carro. Então, a palavra carro, não apenas ela é importante e é considerada como uma feature, como também o número de vezes que a palavra carro aparece no meu dataset é também importante para determinar o contexto, né? Então, eu devo considerar como feature não só a palavra, mas também o número de vezes em que ela aparece. Então, isso é normalmente considerado quando a gente vai extrair features num processamento para uma tarefa de processamento de linguagem natural. Também é útil a gente observar as palavras que aparecem muitas vezes em um texto, mas com a taxa de ocorrência menor em outros textos que fazem parte do dataset, né? Então, por exemplo, se a gente considerar aqui como documento uma sentença, então é útil você observar não apenas o quanto uma determinada palavra aparece numa sentença específica, como também quantas vezes ela aparece em todas as outras sentenças, né? Isso vai ajudar a distinguir entre as palavras que se repetem muito, porque elas são bem comuns, como é o caso dos artigos e das preposições, como também daquelas que têm maiores taxas de ocorrência porque não são muito comuns, mas porque estão relacionados a um determinado tópico, né? Então, se você está escrevendo um artigo sobre automobilismo, por exemplo, então vai ter uma palavra que vai aparecer muito, é a palavra carro, veículo, né? Então essa palavra, ela não aparece não apenas porque ela é muito comum, mas também porque ela é relevante para aquele tópico que está sendo discutido, né? Então, normalmente esse procedimento é feito por meio de uma técnica estatística chamada TF-IDF, que é frequência do termo, relaciona a frequência do termo com o inverso da frequência do termo nos documentos. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, pessoal, e mostrei como é que isso funciona. Então, pessoal, para ilustrar aqui, ó, como é que funciona essa técnica TF-IDF, perceba que ela relaciona o número de ocorrências de uma palavra em determinado documento, né? Ela relaciona isso com o logaritmo do número total de documentos e o número de documentos contendo esse determinado termo. Então é assim que funciona. Aí isso aqui, pessoal, vocês não vão fazer isso aqui manualmente, né? Isso aqui vai ser o TensorFlow, o Keras vai fazer isso pra gente, sem que a gente tenha que se preocupar com essa fórmula aqui, tá?
Aí a gente cai num conceito importante no processamento de linguagem natural, que é os ditos word embeddings. O que são esses, a gente traduzindo, né, para o pé da letra, são incorporações de palavras, né? São palavras incorporadas em espaços vetoriais. Então, no processamento de linguagem natural, a gente converte dados textuais em representações vetoriais contendo valores numéricos, que esses valores numéricos eles refletem várias propriedades linguísticas, como por exemplo os relacionamentos semânticos entre as diversas palavras que compõem o meu texto. Então esse mapeamento de dados textuais para valores reais em espaços vetoriais é chamado de extração de features, né? E os espaços vetoriais que incorporam essas palavras, que armazenam ela, essas definições, essas representações, são chamados de os word vectors, os vetores de palavras, né? Então, se a gente for considerar que as letras e as palavras, elas são símbolos discretos, então a gente não pode simplesmente passar essas palavras aqui. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um espaço, de um conjunto de features, né? Isso aqui representam palavras, representam uma palavra específica convertida para representação vetorial. Então imagina, aqui nesse espaço você não poderia ter letras, porque o seu algoritmo não iria entender. A gente tem um processo que é matemático aqui, então a gente precisa de números. Então a gente precisa transformar as letras nisso aqui, ó, em números. E essas representações, elas estão dentro de vetores, né? Então o que acontece aqui? Nos word embeddings, eu acabei não colocando aqui no slide, pessoal, mas a gente tem algumas técnicas que são bem utilizadas hoje em dia para fazer isso. A gente tem uma muito famosa, que eu vou deixar aí o link na descrição, eu não coloquei no slide, que a gente tem um glue e a gente tem o word2vec, que eles fazem esse mesmo processo que a gente está vendo aqui, pessoal. Eles pegam a palavra, ó, eles criam uma representação vetorial e onde eles associam cada palavra com um vetor. Por exemplo, a gente tem aqui essas palavras que eu destaquei. Está muito pequeno, não sei se vocês estão vendo aí. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra mais. Perceba que ao lado da palavra mais há um monte de números aqui, ó, valores contínuos, né? Esses números aqui, pessoal, eles codificam diversas propriedades linguísticas dessa palavra aqui, né? E a gente tem aqui, ó, perto do mais, a gente tem outras palavras, por exemplo, o das. A gente tem também a letra com crase, o a, craseado, né? A gente tem aqui o como. Então essas palavras que estão mais próximas aqui, ó, quanto mais próximas elas estão, mais relacionadas elas estão lá no dataset que foi utilizado para treinar essas palavras. Então esses números aqui codificam a relação semântica entre essas palavras. Então aqui a gente tem um exemplo do que acontece, certo? Vocês estão vendo aqui essa nuvem de palavras aqui, ó, né? A gente pode ver que as palavras que estão mais próximas umas das outras são palavras que são muito semelhantes. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, aqui está muito pequeno, não sei se vocês estão vendo aí, eu tive até, estava menor ainda, eu tive que ampliar, mas aqui ó, a gente tem dias, anos e vezes. Então, por exemplo, dias e anos refere-se a tempo, né? Times aqui também, ó, refere-se a tempo. Então essas palavras elas são semanticamente muito próximas. Então elas foram agrupadas, estão dentro do espaço vetorial, elas estão muito próximas, porque lá no conjunto de dados de treino elas apareceram, por exemplo, numa única frase ou num único parágrafo. Então elas estavam dentro de um contexto muito parecido. Se a gente pegar outro aqui, por exemplo, se a gente vem aqui para cima, ó, a gente tem aqui, ó, third, second, first, last. Todas as palavras são muito parecidas, então elas estão bem próximas aqui. Então, o que a gente pode tirar aqui, concluir? Que as palavras que têm uma relação semântica próxima, têm um significado parecido, elas vão estar bastante próximas umas das outras dentro desse espaço vetorial. E como é que essa proximidade, essa distância é calculada? Essa distância é normalmente calculada, essa similaridade, pela função cosseno, né? Então, digamos que aqui A e B representem duas palavras. Se eu tenho duas palavras, então eu calculo a distância cosseno. Às vezes a distância euclidiana também é usada, mas aqui eu mostrei a cosseno para vocês verem. Então eu faço esse cálculo aqui, esse processo aqui,
certo? Então, quanto mais próximo de 1 for o valor, aqui, o cosseno, ou seja, se eu tenho aqui nesse espaço, nessa região, duas palavras, sentença 1, né, e sentença 1 e sentença 2. Então, dentro desse espaço aqui, eu tenho um ângulo, né? Quanto menor for o ângulo aqui, ou seja, mais próximo, essas palavras vão estar umas das outras, né? Então, quanto mais próximo de 1 for o cosseno desse ângulo, mais próximas são essas palavras, mais similares elas são. Por exemplo, aqui nessa screenshot foi dado como entrada a palavra Suécia, e ele retornou, né, aqui no caso lá no Word2Vec, né, que eu vou deixar o link aí para vocês verem. Se eu digitar Suécia, ele me retorna esses valores aqui, ó. Então, ele me retornou nomes de países que têm uma relação semântica muito próxima com a palavra Suécia. E, por exemplo, ele viu aqui que a Norway seria Noruega, se eu não me engano. Norway, se eu não me engano, é Noruega. Então ele entendeu aqui que ele me trouxe Noruega como 0,76, ou seja, mais próximo de 1 que tem aqui. Ou seja, ele me retornou como a palavra mais próxima de Suécia que ele encontrou lá na representação vetorial. Então, pessoal, a gente chega na parte onde eu vou mostrar para vocês o modelo, né? Como é que eu codifiquei o modelo, como eu criei o modelo, como foi que eu montei a arquitetura dele, e vou mostrar para vocês também os resultados de alguns testes que eu fiz. O nosso modelo, ele tem duas variantes, né? Eu utilizei LSTM nas duas, eu tenho duas variantes dele, eu utilizei LSTM nas duas. A diferença é que num deles eu utilizei a LSTM comum, né? E no outro eu utilizei uma LSTM bidirecional. Eu acabei não falando sobre a LSTM bidirecional aqui, mas quem sabe fica como aí uma oportunidade para eu explicar num próximo vídeo. Mas, pessoal, a LSTM bidirecional aqui é nada mais que duas LSTMs, sendo que elas operam em dois sentidos. Uma opera num determinado sentido da sequência e a outra opera no sentido inverso, de maneira que você capta a informação semântica não apenas da parte inicial da sequência, como também da parte final da sequência. Às vezes, para você determinar o contexto de uma sentença, né, você tem que olhar não apenas para a parte inicial dela, mas também para a parte final. Então, há casos em que é útil você utilizar a LSTM bidirecional. Só que aqui, pessoal, nos testes que eu fiz, eu não obtive nenhum ganho ao utilizar a LSTM bidirecional. Não sei se o tamanho das sentenças no corpo de treino influenciou ou não, mas eu não tive nenhum ganho. Mas há situações em que realmente há um ganho, mas isso depende do seu dataset. Mas eu quis testar aqui. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma camada de entrada. A nossa segunda camada, ela vai trazer uma matriz com a representação vetorial das palavras, do nosso vocabulário, né? Mas já convertidos em representação vetorial. Depois, a saída dessa camada aqui entra para uma LSTM e a saída da LSTM é dada como entrada para uma camada densamente conectada, utilizando uma função de ativação softmax. Eu vou explicar para vocês para que serve essa softmax, tá? Não vou entrar em detalhes, mas vou explicar para vocês porque que a gente está usando ela. E aqui na nossa outra arquitetura que utiliza a bidirecional, é parecido. A gente tem as mesmas entradas, né? Aí a gente tem a nossa segunda camada, que também recebe o nosso vocabulário, né, obtido a partir do nosso dataset. A saída dessa camada entra para uma camada com uma LSTM bidirecional, e a saída dela também vai para uma softmax. E também, pessoal, tem uma outra variação do nosso modelo em que eu utilizo um vetor, um word embedding pré-treinado. Em vez de eu treinar do zero, né, eu utilizei ele um pré-treinado para ver qual seria o resultado. Porque a gente pode fazer isso aqui do zero. A gente pode treinar um vetor de palavras, uma incorporação dessa aqui de palavras em espaço vetorial do zero a partir do nosso vocabulário, né? Ou você pode utilizar um pré-treinado. Eu vou deixar os links para vocês baixarem esses vetores e para vocês utilizarem ele, caso vocês queiram testar o modelo com Word Vectors pré-treinados. Então, só para vocês saberem que eu também fiz um teste com esses vetores pré-treinados.
Então, pessoal, por que eu utilizei a Softmax aqui? Porque aqui, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é classificação, né? A gente tem uma tarefa de classificação de textos. E a gente está classificando sentimentos. E quando a gente for submeter um texto para o nosso modelo classificar, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter ou uma opinião positiva ou uma opinião negativa. E eu quero, certo, saber qual a probabilidade daquela frase, né, aquela palavra, ou daquele parágrafo, refletir uma opinião positiva, um feedback positivo, ou um feedback negativo. Então, eu vou utilizar probabilidades. Então, o que a Softmax faz? Ela pega um vetor como entrada, né, esse Z que é um vetor. Então, ela faz uma transformação e me devolve um outro vetor, sendo que esse vetor é, na verdade, uma distribuição de probabilidades, cujos valores somam 1. Né? A soma de todos os valores dessa distribuição de probabilidades tem que ser 1. Então, ela é um comportamento similar, né? Lembra um pouco o que acontece na função logística ou sigmoide, só que a Softmax é um pouco diferente, né? Mas assim, lembra um pouco, né? O princípio é muito similar. Só que além de ela fazer isso, ela observa os valores mais altos, ela olha para todos os valores daquela distribuição, aquele vetor, observa os valores mais altos e suprime, né? Ela elimina aqueles valores que são significativamente mais baixos, menores do que o valor mais alto. Então ela olha todos os valores e elimina aqueles valores que são muito inferiores ao valor mais alto do vetor. No caso aqui, a nossa distribuição de probabilidades vai trazer dois valores, né? Porque a gente vai classificar, a gente está fazendo uma classificação binária. Então, pessoal, isso aqui, essa slide representa aqui os testes que eu fiz, tá? Eu utilizei apenas 5 epochs, pessoal, apenas 5 iterações, ou seja, os meus dados de treino foram expostos, o meu modelo foi exposto aos dados de treino apenas 5 vezes, né? Por que eu utilizei apenas 5, pessoal? Porque eu quis economizar tempo. Porque eu tenho no dataset são cerca de 50 mil registros, né? São muitos registros. E as LSTMs, como elas processam dados sequencialmente, elas são computacionalmente mais intensivas também. Então eu quis economizar tempo. Então, no meu computador aqui, eu levei um tempinho para poder chegar até esse quinto epoch aqui. Mesmo assim, pessoal, eu obtive uma performance no estado da arte, né? Eu obtive 88% de acurácia, certo? E isso no conjunto de validação. Perceba que no meu conjunto de treino, né, eu obtive 92. Perceba que no conjunto de treino eu obtive 92 e no conjunto de validação eu obtive 80. Então essa diferençazinha aqui, pessoal, indica que eu tive um pequeno overfitting, né? Minha rede sofreu de um pequeno overfitting, mas assim, coisa pouca, né? E esse overfitting aqui, pessoal, ele poderia ter diminuído se eu tivesse exposto o meu modelo mais vezes aos dados. Ou seja, aumentando a quantidade de epochs, é possível que o overfit diminua, né? Ou escolher uma função de perda diferente, ou escolher um otimizador diferente, escolher uma função de perda diferente. Então, existem alguns parâmetros que são chamados hiperparâmetros que você pode mudar para alterar esse resultado aqui. Então, usando o LSTM, eu obtive 88% de acurácia. Quando eu utilizei a LSTM bidirecional, eu obtive 87% de acurácia. Então, caiu um pouquinho. Quando eu utilizei um vetor pré-treinado, né, um odd vector pré-treinado, eu utilizei o Glove, eu vou deixar o link aí para vocês, a acurácia caiu um pouquinho, caiu para 85,26%, né? Então, isso significa que o vetor pré-treinado não trouxe melhorias para a performance do meu modelo. Por que isso acontece, pessoal? Porque, assim, isso depende muito da tarefa, depende muito do que pode não ter trazido melhoria para a classificação de sentimento, mas pode funcionar para um outro tipo de problema, para um outro tipo de tarefa de classificação de texto. Isso depende porque o Word Vector, pessoal, apesar de ele enriquecer o vocabulário de vocês,
o vocabulário que vocês obtêm com o dataset de vocês, mas ele deixa de considerar muitas palavras que são relevantes para aquela tarefa específica. Então, se eu estou classificando sentimentos, então existem palavras que são específicas daquela tarefa que pode não estar nesse vetor pré-treinado, e isso pode impactar negativamente na performance. Por exemplo, quando você está classificando sentimentos, palavras que o seu dataset deveria conter em grande quantidade, sei lá, horrível, péssimo, maravilhoso, bom, bom demais, felicidade. Então essas coisas que denotam o sentimento das pessoas. Normalmente alguns vetores pré-treinados eles ignoram essas palavras. Isso pode trazer alguma performance, impactar negativamente na performance. Então o meu conselho é o seguinte: se vocês têm um dataset muito pequeno, é legal utilizar vetores pré-treinados para enriquecer o vocabulário de vocês. Mas se vocês têm um vocabulário grande, por exemplo, aqui eu tenho 50 mil pontos de dados nesse meu vocabulário, nesse meu dataset. Se vocês têm um dataset grande, então não é tão necessário você utilizar um vetor pré-treinado, a não ser que ele seja especializado naquela tarefa que vocês estão desempenhando. Ok, pessoal? Então, 85%. Então, depois que eu gerei o modelo, eu fui testar ele com novas sentenças. Então, eu entrei no site da Amazon, por exemplo, lá no site em inglês dele, e fui lá nos reviews de alguns livros e peguei alguns reviews e submeti aqui ao meu modelo para testar a performance dele em textos que não estão no conjunto de dados de treino, né? Em textos inéditos. Então, a maioria das sentenças ele classificou corretamente. Então, se vocês verem aqui, ele classificou a maioria corretamente. Teve uma que ele não classificou corretamente, pessoal. Então, e além disso, nesse teste aqui eu utilizei o modelo com a maior performance. No caso, eu utilizei esse aqui, ó. Eu utilizei o modelo que foi gerado com a LSTM. Então essa primeira aqui ele classificou corretamente, né? Ele classificou como negativo. Por exemplo, aqui, ó, a frase do cara está claramente refletindo uma opinião negativa, né? Ele diz que não acha que esse livro deveria ser lido e que ele acha que esse livro não é bom. Então o modelo classificou corretamente. Esse outro aqui, o cara diz que só pegou o livro porque ele estava grátis para download, mas ele não pagaria pelo livro, ou seja, não julga que o livro é bom. Então aqui classificou como negativo, com 99% de chance de ser negativo, né? Bem alto. E aqui, nesse outro aqui, ó, esse aqui é um sentimento, pessoal, positivo, né? Aqui é um feedback positivo. O cara aqui, nessa frase aqui, ele estava refletindo uma opinião dele e não sei, ele estava expressando uma opinião positiva, e aqui ele classificou como negativo, né? E tem esse outro aqui que também está claramente uma opinião positiva, né? Feedback positivo, e ele classificou com uma alta probabilidade de 96%. Tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal, vamos lá para a parte de código. Vou mostrar para vocês como é que eu montei o modelo. Então aqui eu estou utilizando o LSTM, que eu importei a camada LSTM do Keras. Eu importei o bidirecional, porque esse LSTM aqui, pessoal, é passado como parâmetro para bidirecional, certo? Então, se você quiser utilizar LSTM bidirecional, você precisa importar essa classe aqui, e essa aqui será passada como parâmetro para ela. Esse embedding aqui vai receber o nosso vocabulário. Eu também importei algumas funções, alguns utilitários importantes. A gente plotar gráfico, a gente vai plotar dois gráficos aqui. Quando o modelo, logo que o modelo, no final do treino do modelo, né? Quando o modelo está prestes a ser exportado, ele plota dois gráficos. Ele plota o gráfico da função de perda e também o gráfico da acurácia. E tem também outros utilitários também aqui para remover stop words, pessoal. Tem algumas palavras que você não quer que ela apareça no vocabulário, algumas palavras que não são úteis para edição. Então esse aqui remove elas automaticamente, você não precisa especificar que palavras são essas, porque ele já sabe quais são. Você só tem que dizer que você quer removê-las, ele remove. Tem também esse aqui, tokenizer, né, que vai... esse aqui é utilizado para gerar o nosso vocabulário. Você especifica para essa classe aqui a máxima quantidade de palavras que você quer manter no seu vocabulário. Ele automaticamente cria esse vocabulário para você.
Esse pad sequences aqui, pessoal, ele pega o seu texto, essas sequências, e limita elas a um tamanho específico, um tamanho que você determina. Então, normalmente você pode determinar esse tamanho automaticamente pelo tamanho da maior sentença, maior parágrafo no seu dataset. Ou você pode colocar um número fixo e ele vai tentar limitar as suas sequências nesse tamanho. E aqui, pessoal, esse sequencial aqui é útil para você montar o seu modelo, montar as camadas, né, em sequência. Eu não estou mais utilizando, eu testei esse modelo aqui de várias formas, pessoal. E nesse momento, né, essa última versão dele, eu não estou utilizando mais essa forma de montar o modelo sequencialmente. Eu estou utilizando a API funcional do Keras, então ela nem vai ser necessária aqui. Eu vou remover. Eu não estou utilizando a API funcional. Estou utilizando dessa forma aqui, ó, passando a saída da camada comentada para a camada posterior, né? E a gente tem também aqui, pessoal, esse utilitário do scikit-learn, né, para dividir o nosso dataset em treino e teste. A gente tem aqui o file name, que é o nome que a gente quer utilizar no modelo exportado, certo? Então ele gera o modelo e exporta para esse nome aqui, para um arquivo com esse nome. Ele vem para cá, ó. Eu exportei eu testei 3 vezes. E quando você executa o arquivo de novo, depois de ele ter gerado um modelo, ao invés de ele vai procurar por um arquivo com esse nome, né? E se você já tiver criado um modelo exportado com esse nome, então ao invés de ele treinar o modelo novamente, ele vai importar esse modelo e você já vai utilizar o modelo treinado, tá? Então eu gerei isso aqui, coloquei com esse nome, então eu gerei 3 modelos, um com a LSTM bidirecional, um com uma LSTM normal, e esse outro aqui foi o último que eu treinei. Esse aqui está utilizando um Word Vector pré-treinado, né, que eu baixei, né, que está disponível publicamente. Eu baixei o da Stanford, eu testei esse aqui com uma dimensionalidade 50, e esse modelo aqui foi treinado utilizando esse Word Embedding pré-treinado, tá? Então os parâmetros que a gente está passando aqui, ó, a dimensionalidade do Word Vector pré-treinado, no caso, como eu passei o 50 aqui porque eu utilizei esse. O tamanho do batch, a gente está usando 32, nada mais que o número de amostras que você quer utilizar durante cada atualização do gradiente, certo? Quanto maior esse número aqui, pessoal, mais computacionalmente intensivo vai ser a tarefa. Ele vai poupar mais, ele vai sugar mais recursos da sua máquina. Então quanto menor esse número, mais processamento você poupa, né? Mas menos poder de processamento exige. Esse max features aqui, pessoal, reflete a quantidade máxima de palavras que você vai querer manter no seu vocabulário. A quantidade máxima de palavras que forem extraídas do dataset. Eu vou já mostrar para vocês. Isso aqui é uma planilha. Ele não veio desse formato, tá, pessoal? Eu peguei os dataset vou deixar o link para vocês de onde eu peguei esse dataset, e eu passei ele para uma planilha para ficar mais fácil de utilizar, tá? Então eu vou colocar esse dataset lá no GitHub, mas eu vou especificar onde vocês podem baixar ele, para vocês, caso não queiram utilizar em formato de planilha. Vou já abrir aqui a planilha para vocês. Então esse max features aqui, ele reflete a quantidade máxima de palavras que você desse dataset que você vai querer manter no seu vocabulário. Eu coloquei 5.000 aqui, tá? Mas você pode colocar quantas vocês quiserem. Quantas vocês quiserem, né? Desde que isso depende também de quantas tem no dataset, né? Quantas palavras tem no dataset. E aqui esse embedding é a dimensão, né? O shape, né, reflete o shape, a dimensão da saída da camada embedding, dessa camada aqui, ó. Então isso tem que especificar o tamanho da saída, né? Isso aqui é esse parâmetro é o tamanho da saída da camada embedding. Eu coloquei 128 aqui. E aqui eu estou limitando
o tamanho máximo das sequências que eu vou utilizar no treino, né? Porque como eu tenho sequências de tamanhos variáveis no dataset, eu preciso limitar, né? Eu preciso escolher, eu preciso definir um tamanho específico, e esse tamanho vai ser utilizado do começo ao fim para todas as sequências que estiverem presentes no dataset. Aqui eu decido se eu vou utilizar esse modelo pré-treinado de Word Vectors, né? Se eu vou utilizar um Word Vector pré-treinado ou não, eu decido aqui. Se eu vou utilizar um LSTM bidirecional ou não, eu defino aqui. Essa funcionalidade aqui, pessoal, essa função aqui, eu utilizo para fazer limpeza nos meus dados e remover alguns caracteres inúteis, os caracteres que eu não quero que estejam presentes antes de gerar o meu vocabulário. Então, eu não quero passar isso para o modelo, esses caracteres, então eu removo eles aqui nessa função. Aqui é onde eu preparo os meus dados. Aqui, nessa parte aqui, eu importo a planilha, né, para cá, extraio os dados da planilha. Essa planilha, pessoal, eu vou abrir ela aqui. Então tá aqui, pessoal, a nossa planilha. A gente tem duas colunas. A gente tem a coluna texto e a gente tem a coluna que reflete o sentimento, né? Então cada texto aqui, ó, para cada texto tem um rótulo. E a gente tem cerca de 50 mil textos desses aqui, ó, 50 mil dados desses aqui. Deixa eu ver. São cerca de 50 mil, certo? Tá aí. E a gente vai nessa função aqui do nosso código. Nessa função aqui do nosso código, a gente está importando essa planilha e a gente está selecionando as colunas que a gente vai utilizar. Isso aqui foi meio repetitivo, pessoal, a gente nem precisa disso, porque aqui na limpeza dos dados, das strings, a gente já está colocando esses dados como minúsculo aqui, né, convertendo para minúsculo. Então aqui a gente faz a limpeza e remove caracteres que a gente não quer nas nossas sequências, remove as stop words e gera o nosso vocabulário com base no número máximo de palavras que a gente escolheu aqui, ó, max features. Certo? Aqui a gente limita o tamanho da nossa sequência, das sequências, com base no tamanho máximo delas que a gente especificou. Aqui, ó, 300. E aqui a gente utiliza uma função do pandas, né? A gente importou o pandas aqui. A gente utiliza essa função do pandas para automaticamente extrair os rótulos, né? Então aqui a gente tem um rótulo positivo e negativo. Só que o que o pandas faz, ele não pega, em vez de ele pegar essas sequências de letras, né? N, E, G e P, O, S de positivo. Então o que ele faz? Ele transforma isso para representação numérica, né? 0 e 1. E aqui a gente divide o nosso dataset, né, em treino e teste. Então o que acontece aqui? A gente passa como parâmetro a nossa sequência já com tamanho limitado, e também a gente já passa também os rótulos já com os valores obtidos com pandas, né, da coluna sentimento. E aqui a gente está dividindo o tamanho de teste. A gente está dizendo aqui para essa função que de todos aqueles dados a gente vai querer usar 20% desses dados, né, para teste. Então você pode mudar também esse valor aqui. Você pode alterar o código e colocar isso como um parâmetro aqui, ó. Se muda aqui, ele já reflete aqui, tá? Esteja à vontade aí para mudar como vocês quiserem. Então aqui retorna o nosso conjunto de treino e de teste, né? Retorna também o nosso índice de palavras que a gente pegou aqui, ó. Depois, uma vez que a gente gerou o nosso vocabulário, né, por meio do Word Index, a gente obtém o nosso índice de palavras, que é nada mais que palavras associadas com o índice delas no espaço vetorial. Aqui a gente está importando a planilha, né, nossos dados, e a gente passa todos os dados dessa planilha como parâmetro para essa função aqui, onde ele vai extrair partes de interesse. Aqui nessa função a gente carrega, caso você tenha dito que o modelo vai usar um Word Embedding pré-treinado, então essa função aqui vai rodar. O que acontece aqui? Aqui você passa 3 parâmetros para ela: o índice de palavras, esse índice aqui,
passa a quantidade de palavras que você vai querer usar, né? Você passa também a dimensão do word embedding, no caso aqui vai ser 50, né? Que a gente está utilizando esse aqui. E aqui acontece o seguinte, pessoal. Primeiro ele cria a gente cria um dicionário, né? A gente cria um dicionário e armazena nessa variável aqui. A gente importa esse arquivo, né? Esse vetor de palavras pré-treinado. A gente importa ele e o que a gente faz? A gente armazena nesse dicionário aqui não apenas a palavra, mas também a gente armazena os coeficientes, aqueles valores numéricos, pessoal, isso aqui, ó. Certo? Esse arquivo aqui que a gente está importando, certo? Esse arquivo aqui que a gente está importando, ele tem esse formato aqui. Então a gente está colocando naquela variável não só apenas as palavras, mas os coeficientes relacionados a elas, certo? Aqui a gente faz isso nessa linha. Então, importa o arquivo, o dicionário, cria o dicionário e todo esse vetor de palavras aqui vai ser carregado nessa variável aqui. Beleza. Aí depois a gente cria uma matriz, né? A gente cria uma matriz de valores nulos. Essa matriz aqui, ela vai ser completamente cheia de zeros, né? Não vai ter nada além de zeros nela. Só que aí o que acontece? A gente carrega essa matriz cheia de zeros porque depois a gente vai pegar as palavras do nosso word embedding e colocar dentro dessa matriz de valores nulos aqui. Só que aí vai ter um critério. As palavras que a gente vai colocar dentro dessa matriz aqui depende muito das palavras que a gente tem aqui no nosso dataset, certo? Por quê? Porque eu vou comparar, certo, as palavras do nosso dataset com as palavras que estão aqui no vetor pré-treinado, ok? Aí o que vai acontecer? Se eu já tenho uma representação vetorial para uma palavra específica do meu, porque aqui, ó, veja que tem um loop, né? Cada palavra do meu índice de palavras que eu obtive do meu vocabulário aqui, ó, né? Para cada palavra, se essa palavra já tem um coeficiente dentro desse vetor aqui, ó, certo? Ou seja, se ela já tem uma representação vetorial codificada, né, com todas as suas regularidades semânticas, com todas as suas relações semânticas, então eu pego essa palavra, já que ela existe tanto no meu dataset quanto no word embedding, eu pego essa palavra e coloco dentro dessa matriz. E assim eu vou fazendo até o final, até todas as palavras do meu dataset. Ok, pessoal? Então aqui é a parte onde a gente monta o modelo propriamente dito. Aí, aqui, a forma como o modelo é montado depende de algumas situações. Se a gente estiver utilizando o word embedding pré-treinado, desses aqui, a nossa camada embedding vai receber como entrada a dimensionalidade desse arquivo aqui. No caso, vai receber 50, porque o valor 50, porque a dimensionalidade que a gente está utilizando é a desse, de 50D, né? E também o parâmetro peso, né? O parâmetro peso dessa camada será os valores que a gente carregou desse word embedding aqui, né? Então eu vou inicializar os pesos, usar os pesos que eu recebi como retorno dessa função anterior aqui que eu mostrei para vocês, ó, que contém todas as codificações das regularidades semânticas do nosso vocabulário, né, que a gente usou e jogou dentro, a gente pegou a partir daqui e jogou nessa matriz nula que a gente criou, né? Então ele vai receber esses parâmetros, e aqui esse parâmetro aqui quer dizer que trainable igual a falso, quer dizer que eu não quero treinar esses pesos porque eles já foram treinados, então eu quero deixá-los fixos. Então o shape, a forma, né, a dimensão da nossa camada de entrada, ela reflete o tamanho máximo da sequência, né, que a gente definiu lá, que seria 300, e a saída dessa camada aqui é dada como entrada para essa camada embedding, né, recebe como entrada a saída dessa primeira camada aqui. Aí, se você está utilizando um LSTM ou um LSTM bidirecional, dependendo do que for, em ambos os casos, a entrada dessas duas camadas aqui, ou de uma ou de outra, vai ser a saída dessa camada embedding, certo? Beleza.
Isso aqui, caso você esteja utilizando um Word Embedding pré-treinado. Se você não está utilizando um Word Embedding pré-treinado, aí algumas coisas mudam. O shape de entrada do seu modelo vai ser o mesmo, né? Que é o tamanho máximo da sequência. Beleza. Então, a nossa camada Embedding não vai ter esse parâmetro de peso, que a gente não vai utilizar, porque nós não estamos utilizando o pré-treinado, né? Ele não vai receber isso. E a dimensão, com isso a dimensão, né? O valor da saída, o tamanho da saída dessa camada vai ser outro. Porque no caso desse aqui, a saída dessa camada é a dimensionalidade do nosso Word Embedding, né? Como a gente não está utilizando aqui, a saída dela vai ser outro. Vai ser o que a gente especificou aqui no começo. Foi 128, se eu não me engano, aqui, ó. A saída já vai ser essa e não a saída, a dimensionalidade desse vetor aqui. Certo? Aqui a gente está utilizando um dropout de 0,2, a probabilidade de 20%. Eu não vou explicar aqui o que é um dropout, porque eu já expliquei em vídeos anteriores, então não vou ser repetitivo aqui. E aqui a gente está utilizando um dropout recorrente. Ele é diferente desse dropout aqui. O dropout recorrente é aplicado dentro da LSTM, tá? Então a entrada da nossa LSTM bidirecional, caso você esteja utilizando, é justamente a saída da camada Embedding. O mesmo vale para se você estiver utilizando apenas a LSTM. De toda forma, essa saída aqui da LSTM é dada como entrada para uma camada densamente conectada. Essa camada densamente conectada contém uma função, a função da ativação Softmax, que eu já expliquei para vocês nos slides. Então, aqui a gente vai ter uma distribuição de probabilidades aqui nessa saída, né? A gente vai ter uma distribuição de probabilidades aqui, que no caso serão dois valores, né? Probabilidade de ser sentimento positivo ou sentimento negativo. A gente tem aqui a nossa classe model, que vai utilizar como entrada o nosso model input, né? Que é a nossa camada de entrada, e como saída o nosso model output, que nada mais é do que todo esse fluxo que a gente vem mostrando aqui, a nossa camada densamente conectada, que recebeu que carrega as informações, né, de todas essas outras camadas anteriores, porque uma vai saindo e sendo dada como entrada para a seguinte, né? Então a model output carrega todas essas informações. E aqui a gente retorna o nosso modelo. Aqui a gente chama essa função e a gente compila o nosso modelo. Aqui a gente está utilizando uma cross entropy binária, né? Binária porque a gente está utilizando uma classificação binária. Né? A gente está utilizando uma classificação binária, a gente está fazendo uma classificação binária. Mas eu poderia utilizar uma categorical cross entropy. Por caso de eu querer, se eu tiver mais de duas classes, por exemplo, se eu tiver sentimento positivo, negativo e neutro, não, então eu teria três classes aí. Nesse caso seria mais adequado utilizar uma categorical cross entropy, mas como eu só tenho duas classes, eu utilizo uma binary cross entropy. Eu estou utilizando o Adam como otimizadores, mas você pode utilizar outros. Eu testei com esse, mas você pode utilizar um SGD, um gradiente descendente estocástico, né? Um Adam Max, ou você pode utilizar os que estão disponíveis lá na documentação do Keras, né? E aqui como métrica eu estou utilizando, eu quero passando como parâmetro a métrica acurácia, que eu quero saber a acurácia do meu modelo. Isso aqui, aqui eu estou plotando a arquitetura do meu modelo, cuja figura eu coloquei lá no slide para vocês verem. E aqui acontece o seguinte: se eu já utilizei um modelo, se eu já treinei um modelo e ele foi exportado, ele está aqui nessa, aqui nessa pasta, por exemplo, o modelo que eu especifiquei aqui que eu estou utilizando, o nome que eu estou utilizando é o Model Save LSTM, né? Então ele treinou, exportou para essa pasta com esse nome. Então quando chega aqui, se ele identificar que esse modelo já existe, eu treinei, então se ele identificar que esse modelo não foi treinado, não existe um modelo com esse nome nessa pasta, então ele vai treinar o modelo aqui, vai treinar e plotar o gráfico da função de perda e da acurácia. Se for o contrário, se ele detectar que esse modelo já existe, já foi treinado, então ele apenas vai carregar o modelo para você utilizar. Então aqui dentro, ó, no treino, eu estou utilizando, especificando aqui o conjunto de treino e os rótulos, e estou também especificando os dados de validação.
Aqui significa o quê? Que quando o meu modelo estiver sendo treinado, ele vai treinar usando esses dados e ele vai validar o que ele testar o que ele aprendeu, validar o modelo utilizando, certo? Essas matrizes aqui, os meus dados de teste e os rótulos de teste. Aqui eu passo o número de epochs, né? 5 epochs no caso, que eu treinei com 5 epochs. O tamanho do lote, né? Que eu já expliquei lá em cima para vocês, lá na parte mais de cima do código. Aqui o shuffle, que meus dados vão ser embaralhados, e aqui é o feedback que eu vou ter do meu modelo quando ele estiver sendo gerado, as informações que ele vai mostrando na tela. Então depois que ele é treinado aqui, eu uso essa função save weights para salvar o meu modelo nessa pasta. E aqui ele plota a figura, que ele plota as informações, o gráfico da minha função de perda, não só no conjunto de treino, mas também no conjunto de validação, para que eu possa comparar, né? E o mesmo aqui de acurácia. E aqui, pessoal, quando chegar aqui eu testo o meu modelo, né? Eu testo o meu modelo, eu utilizo essa parte aqui para testar o meu modelo em sentenças novas, em sentenças que que o modelo ainda não viu. Foi o caso aqui, ó, que eu peguei as sentenças lá do site da Amazon, né? Fui lá no site, peguei algumas opiniões do pessoal, eles escreveram lá e testei no modelo aqui. Então é nessa parte aqui, essa parte de teste aqui, onde eu submeto o modelo para fazer predição em dados novos que ele nunca viu, acontece nessa parte aqui do código. Aqui ele retorna, quando eu faço a minha predição aqui, ele vai retornar uma distribuição de probabilidades que contém dois valores, é um vetor com dois valores. Ou seja, a probabilidade de ser positivo ou negativo. E aqui, certo? Nesse argumento, nessa função argmax do NumPy, eu pego o valor mais alto, ou seja, o valor mais alto que tiver naquela probabilidade, naquele vetor, é a probabilidade do meu sentimento, de ser positivo ou negativo. E a ordem ali é 0 e 1, né? 0 negativo, 1 positivo. Se o valor, certo, que tem o argumento que tiver o valor máximo no vetor for no índice 0, então significa que aquela probabilidade é de ser um sentimento negativo. Mas se o argumento máximo daquele vetor for 1, então vai ser sentimento positivo, tá, pessoal? Então tá aí, pessoal, esse é o código. Eu vou compartilhar esse código com vocês no GitHub, como eu já falei, e agora a gente vai testar ele aqui. Só que eu não vou gerar um modelo do zero aqui, né, pessoal? Vai consumir bastante tempo e o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai testar aqui um modelo que eu já gerei previamente, tá? Deixa eu mudar aqui em cima. Pronto, eu vou dizer que eu não quero usar um pré-treinado, até porque esse modelo LSTM eu gerei sem um Word Embedding pré-treinado. Então, beleza. Vamos lá. Pessoal, ele vai mostrar várias informações aqui na tela. Vocês ignorem que são informações úteis apenas por questão de debug. Essas informações que ele mostra aqui. Aí, ele carregou o nosso modelo. Agora a gente vai testar o modelo com algumas frases que a gente vai pegar na internet, né? Ver do que ele é capaz. Eu estou aqui com o site Amazon.com aberto. A gente pode entrar aqui, ver um review de algum livro ou um produto, pegar as opiniões das pessoas e ver se o modelo consegue predizer se é a opinião positiva ou não. Então, a gente pode vir aqui, Books. Tem alguns livros aqui. Isso aqui. Vamos ver. Pronto, esse livro aqui tem uma opinião negativa aqui, ó. Algumas, né? Olha só, isso aqui é uma opinião negativa, né? Uma estrela. Tem uma estrela só. Agora a gente vai ver se o nosso modelo consegue identificar isso como sendo uma opinião negativa, né? Ó, negativo com 99,82% de chance de ser negativo.
de ser uma opinião negativa. Agora vamos pegar outra aqui. Essa aqui também é outra opinião negativa, claramente. Opa, caramba. Vamos colar aqui, pra ver se ele consegue identificar. Ó, negativo também. Agora vamos para positivo. Pegar as opiniões positivas aqui, 5 estrelas. Vamos ver. Vamos ver essa aqui, se ele consegue. Ó, positivo com 78%, a probabilidade foi menor. Aqui também. Vamos ver se ele prediz essa com positivo. Olha aí, acertou todas, né? E aí, pessoal, o legal é que vocês podem usar esse modelo aqui, ó, para usar nos dados de vocês. Aqui a gente tá, aqui eu estou mostrando um dataset em inglês, né? Mas se vocês tiverem um dataset em português tão grande quanto esse, uma boa, né? Você só basta substituir aqui, ó. Basta substituir aqui basta substituir aqui as frases, né, por textos em português. E também quando vocês vierem aqui nas stop words, vocês trocam isso aqui em inglês por português, e aí ele vai remover os stop words em português, tá, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Eu espero que esse código seja útil para vocês nos estudos de vocês aí. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. E não se esqueça, pessoal, de se inscreverem no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Deixe o like de vocês aí. Se tiverem dúvida, não só tem a parte de comentário, mas também tem um grupo lá, o grupo sobre inteligência artificial, que eu criei há algum tempo. E eu vou deixar o link aí na descrição para vocês entrarem lá, se juntar a gente no grupo. E vocês postem as dúvidas de vocês lá, que se a gente souber responder, a gente responde. Quando não souber, a gente vai pesquisar e tentar trazer respostas para vocês lá no grupo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.